Perante a ameaça republicana, o PCP reage com cuidado. Os bustos dos presidentes da República e exposição na Assembleia devem ser retirados, porque branqueia o Estado Novo, e lá há um busto, no meio de todos, que parece muito Marinho Pinto. É sobre isto que vamos falar hoje. Paulo, comecemos pelos bustos. Concordas que todos, ou pelo menos aqueles que se parecem com Marinho Pinto, devem ser retirados? Ou é uma forma de celebrar a República do tronco para cima e não do tronco para baixo? Eu não sei se ri ou se choro. Quer dizer, daqui a bocado vou rir e chorar ao mesmo tempo, que é quando falarmos de Marinho Pinto. Em relação aos bustos, eu percebo, compreendo perfeitamente a atitude de uma parte, apesar de tudo ainda significativa, dos portugueses, que não consegue conviver com aquilo que são símbolos de um regime que lhes causou grande sofrimento e que nos causou a todos algum sofrimento, pelo menos. Isto é uma reprise, nós já vimos isto com a história de Santa Combadão e do Museu do Salazar e não sei o quê. Isto é a mesma coisa. Utilizar de critérios de mera referência cronológica para dizer que esses presidentes da República fazem parte da nossa história e devem ser incluídos, devem ser mantidos numa exposição na Assembleia da República, é contribuir para esse branqueamento do fascismo, e aqueles que defenderem essas posições devem fazê-los conscientes do papel que assumem nessa atitude de promoção e de branqueamento do fascismo. A minha posição em relação a isto é aberta, ou seja, eu acho que faz sentido, portanto, que a exposição faz sentido, e que faz sentido estarem lá os bustos. Acho que isso não constitui nenhum problema. Acho que as memórias... É verdade que nós ao longo do tempo vamos reescrevendo as memórias, não é? E vamos suavizando algumas, mas não deixamos de ter as memórias das coisas más da nossa vida. Nós precisamos de ter a noção da realidade, e a noção da realidade não se pode apagar pura e simplesmente dos livros de história, e não se pode apagar do ambiente em que vivemos e em que funcionamos. Portanto, eu acho que é de manter os bustos. Eu achei extraordinário a polémica, eu nem estava a acreditar que se estava a perder tempo com aquilo, mas aquilo perdeu-se tempo, e houve mesmo reunião de líderes, e foi mesmo a sério, e foi politicamente levado muito a sério. Eu, como defensor de uma ideia monárquica para Portugal, não vou dizer um regime monárquico, porque isso ainda havia uma grande discussão, mas bastante crítico da forma como esta República foi implantada e como se está a desenvolver e como se desenvolveu, que só potenciou o quê? Ditaduras. Portanto, e aqueles bustos devem lá estar para nos lembrar que a ditadura foi uma coisa que conviveu com a República. Se a esquerda leva isso a mal, é porque a esquerda também sabe o que é uma ditadura. Porque a esquerda, pelo menos a extrema-esquerda, quer uma ditadura, que é o que havia no regime soviético, que era a ditadura. Portanto, nesse sentido, estão bem uns para os outros. Agora, estão a olhar para o espelho. Quando olham para os bustos e dizem que não os querem ali, é porque estão a olhar-se para o espelho, aquela esquerda. Devem ser retirados os bustos dos corredores da Assembleia da República, e pedimos ao Sr. Presidente que se faça aquilo que é o mais sensato neste contexto. Que se retire a exposição neste momento, que se suspenda a sua inauguração prevista para o dia de amanhã, e que uma conferência de líderes impeça aquilo que outros tentam levar por diante. Portanto, é história, faz parte, o bom e o mau faz parte da nossa história. Nós nunca seremos cidadãos dignos no nosso país se recusarmos a nossa história passada. E nunca teremos futuro se não soubermos aprender dela e ensinar aos nossos filhos. Eu ainda há uns tempos, por exemplo, tive de aprender por mim próprio, porque não houve ninguém que me viesse ensinar nas aulas de história nem nada. Por exemplo, o combate que houve em 1951, quando Salazar apontou Craveiro Lopes para ser o seu sucessor, de Carmona, do Oscar Carmona, e apareceu um candidato, que era o Quintão Meireles, que já dizia na altura que Portugal vivia uma autêntica guerra civil, e estamos em 51, 10 anos antes do início da guerra do ultramar. Portanto, e que ele propunha o fim do Partido Único, que era o Partido de Salazar. Quintão Meireles, alguém se lembra deste nome hoje? Ele merecia lá um busto como um grande, como um dos primeiros a falar, ainda antes de Humberto Delgado.
Portanto, essa lavagem até da própria República, que faz de si própria, acaba por ser uma subnegação da nossa história e uma obliteração do nosso futuro. Vamos, João. Eu estou de acordo com o Partido Comunista Português. Eu acho que... Alguém tem que o defender, é verdade. Bora lá. Eu estou de acordo com o Partido Comunista Português. Porque acho uma vergonha a exposição dos bustos. E acho uma vergonha porque este país submete-se aos bustos de uma forma parva. Porquê é que não põem as pessoas de corpo inteiro? O escultor que fez o busto de Sá Carneiro para a Praça do Arieiro, em Lisboa, fez o resto do corpo. E durante anos e anos andou calado, até que falou um dia a dizer: mas eu tenho o resto do corpo do Sá Carneiro, porque é que não o põem lá? E era uma coisa gigantesca. Bom, enfim, não sabemos se destes bustos há também corpo, e se houvesse, acho que devia ser exposto. Só bustos é que não, a não ser o de Mariano, e aí o de Mariano, compreendemos todos, porque é que devia ser colocado. E eu espero que haja entre cada busto de cada Presidente da República o busto ou da nossa, não é? Ou da Mariana, assim, uma confusão engraçada que se possa pôr. Um busto de Napoleão? O busto de Napoleão deve, aliás, estar presente como a sombra de cada busto de cada Presidente. E agora vou falar a sérios. Eu não percebo. Tu disseste que era a esquerda ou a extrema-esquerda, ainda fizeste o ou, que protestou. Parece que o Bloco também protestou. Não sei se foi pela voz do Pedro Filipe Seguro, se foi pela voz mesmo da direção do partido. Agora, isto não faz sentido nenhum. Senão, a estátua do Marquês de Pombal, ala. O homem foi pouco bom, foi. O Sou Saldanha também não era assim grande coisa. E até o Fernando Magalhães, que está ali na Praça do Chile, estou só a falar de Lisboa, tínhamos muito a dizer sobre o Sr. Ferdão e a forma como tratava as suas tripulações. Mas melhor ainda, foi uma tentativa de busto que fizeram ao Capitão Salgueiro Maia, que eu vou tentar encontrar uma imagem, e neste momento, ou estão a vê-la ou não a encontrei, que são 4 pirâmides metidas no castelo de vidro, que até dói. Portanto, o PCP que tenha lá calma com isso dos bustos, não é por lá estar o presidente do Pais No People que temos problemas. O meu problema foi a ditadura, mas já não é a história, e porque felizmente estamos cá para tentar que ela não aconteça. Agora, as estátuas do Lenin a cair e do Marinho Pinto. Marinho Pinto, posso? Alô, Marinho. Vai. Então, pronto, aqui vai. Vai fazer um novo partido no domingo, é a atualidade. Marinho e Pinto. Não é lícito alcançar o poder com recurso à mentira, ao logro e à fraude política. Quem disse isto? Marinho e Pinto no mês de janeiro de 2014. Aprecio o movimento Partido da Terra porque está há anos na política portuguesa e as pessoas permanecem fiéis aos seus ideais. Esta ideia de barriga de aluguer, não. Há uma convergência de convicções, de valores, que me aproximou deste partido mais do que de qualquer outro. Quem vai pagar a campanha é o MPT, porque eu não tenho dinheiro. Marinho e Pinto, janeiro de 2014. Fui eu quem foi ter com o movimento Partido da Terra. É um partido de gente boa, séria, que não anda na política com interesses pessoais. Marinho e Pinto, janeiro de 2014. O MPT é liderado por 5 amigos aqui de Lisboa que utilizam o partido para si próprios e suas famílias. Marinho e Pinto, outubro de 2014. Vou ser uma formiguinha em Bruxelas. Marinho e Pinto, janeiro de 2014. O Parlamento Europeu só é uma prateleira dourada para quem não quiser trabalhar. Quem quiser tem muito para fazer. Só é prateleira para aqueles que estão à espera de outros voos. Marinho e Pinto, maio de 2014. Só percebi que o Parlamento Europeu não tinha iniciativa legislativa quando lá cheguei. Marinho e Pinto, outubro de 2014. O PE, o Parlamento Europeu, é um faz de conta. Não manda nada. Havia indícios, havia sinais, havia algumas denúncias semi-clandestinas de que o Parlamento Europeu era aquilo que realmente é. Mas não há como estar lá e experimentar. Marinho e Pinto, outubro de 2010. De 2014, desculpem. Sempre disse que ia candidatar mais legislativas. Marinho e Pinto, agosto. Isso é verdade. Espera, eu vou acabar. Não, continua. Boa. Sim, eu vou acabar só com mais 2.
Só mais. Tem mais algumas. Isto é um texto Genial, de genial, continua. que saiu no Diário de Notícias hoje. Ok. Ela lista estas frases de Marinho e Pinto e o artigo é só isto e é quanto basta, e eu estou aqui a dizê-lo também para quanto basta. Não sei se os deputados ganham tão mal como isso. Não é o dinheiro que atrai os melhores. Marinho e Pinto, janeiro de 2014. Em Portugal, os deputados ganham pouco. Não é digno. Os órgãos de soberania em Portugal são mal remunerados. Marinho e Pinto, setembro de 2014. O nosso regime democrático foi construído por 4 figuras notáveis. O Dr. Mário Soares, o Dr. Freitas do Amaral, o Dr. Álvaro Cunhal e o Dr. Sá Carneiro. Marinho e Pinto, janeiro de 2014. António Costa tem à sua volta um exército de oportunistas, de clientes famintos de lugares e benesses. Se chegar a PM, vai levar esses clientes todos para o aparelho de Estado. Quem ficará a mandar neste país é a Motengil, é a Fundação Mário Soares. Marinho e Pinto, outubro de 2014. Não vou ceder ao fácil, ao popularucho, não vou ser populista. Quero trazer mais honestidade à política, menos teatro, menos mentira, mais autenticidade. Marinho e Pinto, outubro de 2014. Pronto. Frederico. Eu não tenho mais nada a dizer. Mas eu tenho. O problema é esse. O problema é esse. É que isso está demonstrar para a sociedade o que é o Marinho e Pinto. Calma só uma coisa, eu limitei-me a reproduzir. Quem mostrou à sociedade foi a Fernanda Câncio. Pronto, e parabéns à Fernanda Câncio, porque essa pesquisa que ela faz é notável, mas é o jornalismo de memória, Frederico, o jornalismo de memória falávamos há pouco. É verdade. Mas posso dizer uma coisa, isso tem enorme validade e demonstra, é assim que se demonstra, de facto. Mas a Fernanda Câncio não é tirar o mérito ao trabalho dela, é que deve ter sido difícil foi escolher entre as contradições que ela facilmente encontrou no Google quando escreveu Marinho e Pinto. Por isso o critério está de parabéns, nem tanto o trabalho de Sapa de ir aos arquivos, porque felizmente temos esses instrumentos hoje para pesquisar. Marinho e Pinto é só um exemplo de uma grande facilidade em como hoje há, e isto para mim é que é o problema Marinho e Pinto, não é o senhor. O senhor era assim antes, já não enganava ninguém. Lembrem-se que ele, quando era bastonário da Ordem dos Advogados, aproveitou o boletim da Ordem dos Advogados para escrever uma alegada reportagem a defender o então Primeiro-Ministro. E escreveu na condição, sustentava, de jornalista que tinha sido, e foi, de facto. E, portanto, houve ali um intervalo de meia hora na vida dele, ou de 2 horas, ou de 3 dias, em que deixou de ser bastonário, mas aproveitou-se da revista. Estas contradições de Marinho e Pinto são muito conhecidas. O que é que para mim aqui é relevante, se calhar, de forma tola? O vazio deixado pela maior parte dos partidos políticos no contacto com as pessoas, com a sociedade, e a desilusão tão grande que as pessoas têm nos gajos que são todos uns mentirosos, porque se preocupam com o busto da República, não é? Mentirosos no sentido lato, obviamente, e no sentido imaginário e metafórico, mas preocupam-se com o busto da República, leva a que os fenómenos que estes apareçam, e vão aparecer mais. Estou convencidíssimo que vai aparecer um quilo deles. E aquilo que me choca, sinceramente, é partidos, agora aprenderam, mas partidos como o MPT, fundado por um homem seríssimo, e que nunca, dos pequenos partidos, eu vou ser sincero, era o único, ele e se calhar um ou outro, umas coisinhas pequenas, que tinham um perfil de seriedade, de honestidade. Ninguém desconfiava o que é que o MPT queria fazer, não é? Tinha ali uma carta de princípios porreiro. O partido quase que se suicida quando aceita ser barriga de aluguer para estes fenómenos. E isso leva à descredibilização. Os grandes já estão e os pequenos descredibilizam-se. Não por uma culpa intrínseca, mas porque pensam assim: bom, talvez com este gajo que aparece na televisão a gente chegue lá e comece a mostrar a nossa mensagem. Mas, pequenos partidos da minha terra, é nisto que dá aceitar ser barriga de aluguer,
para os tipos que só querem fama e proveito. Eu há pouco não disse, não quis dizer, nem coisa, mas agora o que o João falou, assumo, digamos, o meu direito de alternância aqui com o Paulo, se não te importas, Paulo. Muito rapidamente, o João falou aí do MPT, eu conheço o MPT porque dos 10 anos, quase 10 anos que eu estive no PPM, e o MPT é uma cisão do PPM, liderado, portanto foi feito em 1993 por uma candidatura à Câmara Municipal de Lisboa, liderado o movimento Alfacinha, do Gonçalo Ribeiro Teles, portanto, e que sempre teve, e que tem várias coligações no país, autárquicas, portanto, tem trabalho feito, não se resume só aos 5 de Lisboa, porque é a capital e o partido é pequeno nesse sentido, nessa organização, mas é grande em todo o país, porque até tem várias representações em autarquias, cerca de 40 e tal espalhados pelo país. Portanto, e era um partido já com história, quase com 20 anos, quando Marinho Pinto o escolhe. E o partido não fecha as portas, quer dizer, o Marinho Pinto vai bater à porta e o partido não pode dizer a ele, porque democraticamente foi ele que escolheu o partido. E como pessoa interventiva e com a vontade, o partido à volta reuniu e disse, sim senhor, perfeitamente o senhor vai ser o nosso candidato, desde que também represente o partido e respeite as regras do partido. Ora, o que é que se passa? Marinho Pinto, bem ao seu estilo, bate com a porta e vai fundar outro partido porque não quis aceitar depois as regras do MPT, já depois de ter sido eleito para o Parlamento Europeu. Portanto, com o dinheiro de eurodeputado, é esse o dinheiro que está a servir agora para fundar o Partido Democrático Republicano, quer dizer, que é um novo PRD, e que me leva a preocupar porque é um novo doutor de leis de Coimbra que quer moralizar a política em Lisboa. Onde é que eu já ouvi isto, Paulo? Na canção de Lisboa. Talvez sim. É quando eles põem as criancinhas naquele barco. Chama-se Marinho Pinto o barco. O que é mais irritante nisto tudo, para mim, é que nem a Marinho Pinto, para mim isto é uma coisa completamente secundária. Pronto, é mais um palhaço e há umas pessoas que gostam de... Olha que não, Paulo, vai ser perigoso ele. Pois, Paulo, não acredito. É que ele vai ser... Não acredito. Vai. E ele traz tudo do doutor de Coimbra, o pior, com muito respeito aos doutores em Coimbra. Mas houve que chegar mal. Admito que ele não será só um palhaço, será um palhaço pernicioso. Admito. Em regra, os palhaços só nos divertem e distraem. Não nos provocam, não nos causam mal, não causam dano ao circo. Não é? Admito que Marinho Pinto vai causar algum dano à democracia portuguesa. Mas também, enfim, temos tido outros danos. Mas a mim, o que mais me preocupa é que, quer dizer, eu não vejo ninguém dentro da... Portanto, aquelas pessoas todas, e tal, e a política, e é preciso não sei o quê, fazer não sei o quê aos partidos. E depois, quem aparece a fazer alguma coisa ao sistema partidário é o Marinho Pinto. Quer dizer, em vez de ser uma coisa que efetivamente moraliza os partidos, efetivamente os aproxima dos cidadãos, calma, ainda é cedo, os mete numa rota de perceber o que é que está a mudar na sociedade, na nossa sociedade. Não, porque nós fazemos parte. Esta coisa este governo, aspas, conseguiu que nós voltássemos a ver Portugal da forma orgulhosamente nós. Nós achamos, nós estamos aqui a olhar para um bico, o que se está a passar não é uma coisa contra a qual nós podemos fazer muito pouco, porque isto é uma coisa que se está a passar no Ocidente em geral, e não em Portugal em particular. E depois, quer dizer, em vez de eu ver a sociedade civil efetivamente a colocar na rampa de acesso ao poder, à Assembleia ou ao Governo, pessoas que nos tragam, portanto, que nos tragam um discurso novo, que nos tragam a visão dos problemas como eles efetivamente são, porque primeiro é preciso identificar os problemas, depois arranjamos as soluções. Quer dizer, e vejo chegarem ao palco político, Marinho e Pinto, por favor. Marinho e Pinto pior não fica, portanto. Está bem. É verdade. Notas finais. Chega. Chega. Bom, eu devo dizer, aproximam-se as eleições do Brasil, não é? Estamos... é verdade, é essa. Estamos em cima delas. Vamos ver, falamos depois. Convém saber, falamos depois delas, claro, mas convém saber o que é que se passa, pelo menos no fim de semana, a ver se algum dos bustos da República que aparece na televisão nos conta esta história. E também dizer que aqueles, não são Marinhos e Pintos, acho eu, aquela cisão daquele movimento do Bloco de Esquerda que tem a Ana Draga e o Daniel Oliveira,
têm uma espécie de início de Estados Gerais já este fim de semana. Pode ser muito interessante seguir este movimento para ver se dão ou não resposta àquilo que o Paulo Querido acabou de dizer. Bom fim de semana, até segunda. Bom fim de semana.